O Nietzsche ele era um crítico da ciência positivista, que foi a ciência que institucionalmente desenhou toda a questão manicomial, né? Todo o desenho, a arquitetura manicomial, essa questão do isolamento, conforme foi proposto ali no século XIX, tinha muito uma relação com a ciência positivista, uma ciência que tinha, e aqui já pulando para a questão do sujeito, tinha no sujeito uma centralidade, era uma ideia de ciência que o Nietzsche caracteriza como ascética, e dentro daquela crítica do Nietzsche ao ascetismo, ou seja, ele entende o ascetismo como você pautar a vida por valores a priori, né? Você tem uma série de valores, de princípios a priorísticos, inclusive princípios a priorísticos do que seria o sujeito, qual seria o melhor sujeito, qual seria o sujeito mais virtuoso, e você, inclusive, dentro de uma linguagem que o Marx chamaria de ideológica, você isola toda essa construção do sujeito de jogos de verdade, e você a encena como sendo efetivamente o que é natural, né? Isso se fez presente dentro do âmbito religioso, muito fortemente, o que o Nietzsche é muito crítico. No âmbito filosófico, a questão do ser, compreender o ser, as suas virtudes, compreender a utilidade da moral, do ser, e que, dentro do aspecto científico, também se inseriu, porque a ciência positivista ela tentava justamente buscar o ser e uma moralidade do ser, mas desta vez por um novo vocabulário, que era o vocabulário, sobretudo, das ciências biológicas, já muito fortes e muito catedráticas, por assim dizer, no século XIX, né? Foi a partir, inclusive, das ciências biológicas que outras ciências, como a criminologia, a sociologia se desenvolveram, né? Toda a ideia de funcionalismo, da sociedade como organismo, toda a ciência que surgia, ela tinha ali que, para se afirmar academicamente, usar um vocabulário das ciências biológicas, né? Prestar contas à biologia. Prestar contas à biologia. Vamos analisar a sociedade? Vamos. Como? Como um organismo. As instituições como um organismo que funciona, que devem ser harmônicos, coisa e tal. Toda aquela ideia de anomia do Durkheim, muito próximo da biologia. E uma biologia que era também positivista, dentro da ideia positivista, segundo a qual, né, haveria, então, a partir da ciência, o progresso. A partir da ciência, o progresso. Mas a partir de uma ciência que observa o sujeito e quer encontrar no sujeito o progresso. Qual o problema de você querer encontrar no sujeito individual, a partir de uma análise científica, o progresso? Todos. Em última instância, o nazismo. Porque você vai buscar no sujeito individual o progresso por onde? Pelas suas características biologicamente superiores às outras raças que são superiores a outras raças, por características que inserem esse sujeito dentro de um plano de normalidade, ou seja, aquela pessoa que tem menos tendências a comportamentos sexuais desviantes, a comportamentos sociais desviantes, ou seja, tem mais comportamentos a cometer, tem mais tendência a cometer crime, né? A ideia da criminologia positivista, com Cesare Lombroso, toda essa gama de autores do positivismo. E o Nietzsche é um crítico a essa ciência, que ele diz que é a ciência que surgiu na França, né? Ele se refere na genealogia na moral a esses cientistas franceses. O que querem eles, né? O que querem eles com toda essa verborragia biologicista?
O que querem esses cientistas franceses que andaram lendo Darwin e estão propondo essas teorias? Eles querem tirar da realidade do sujeito tudo aquilo que há de contingente e de interpretação, né? Toda a interpretação possível que se possa fazer histórica do sujeito, né? Para revelar no sujeito uma verdade que seria a verdade última. Mas agora a verdade última é aquela valorada pela ciência, pela observação e pela análise científica. Ciência da mais quinta categoria que surgiu no positivismo. Tanto é assim que houve igrejas positivistas. Isso não é mentira. Havia templos positivistas. Um grande livro do Comte era o Catecismo Positivista, né? Que evidentemente não é uma religião como qualquer outra, tal, tem a sua função dentro do positivismo, aquela noção de catecismo e aquela noção de o que deveria ser uma igreja, enfim, e que é diretamente relacionada com a noção de sujeito e com as maneiras como lidar com a realidade, né? Pode continuar, desculpa. Não, perfeito, é isso. E é isso, e o Nietzsche, ele muito astutamente, sobretudo ali num período em que o positivismo estava muito em voga, ele já estava percebendo que aquilo ali era já uma religião. É por isso que ele associa o positivismo científico ao ascetismo religioso, a uma prática religiosa, né? Um tipo de observação que para o Nietzsche não diferia daquela observação que o sacerdote fazia acerca do sujeito, né? Uma observação ascética no sentido de que você vai encontrar a verdade última de um sujeito que é virtuoso. Se o sacerdote queria esse sujeito virtuoso obediente a Deus, o positivista queria esse sujeito virtuoso obediente às leis da natureza que melhor conformam os indivíduos em sociedade, que não tardou em se associar o quê? A raça ariana, né? A melhor raça para o convívio em sociedade. Por quê? Porque tem uma cabeça mais desenvolvida, um cérebro com o tamanho melhor, a testa bem feita, ou seja, essa ideia da busca por essa verdade do sujeito, ela já deixou muita sequela na humanidade. Sim, há uma coisa que eu acho legal, me parece um ponto interessante é que a ciência que evolui, a ciência que pode se desenvolver, como se diz, né? Essa ciência, a gente não pode estabelecer uma identidade entre ciência e positivismo, né? O positivo, ele é uma maneira de se abordar o método, de fazer a ciência. É uma maneira de você chegar até o objeto, né? E os desenvolvimentos da ciência após a hegemonia positiva foram principalmente de cunho, talvez, dialético, né? A introdução de uma perspectiva dialética para poder trabalhar sujeito e objeto, para poder trabalhar coisas que estão, talvez, para além de uma relação imediata com aquilo que é percebido e além da consideração do imediato como o real e, portanto, do dado simples de análise, né? do dado rápido de análise.